Os destaques desta edição. Força Nacional tem sua atuação reduzida no Amazonas. Fica só até março de 2018. Ministério Público Federal ajuiza mais de 200 ações contra a corrupção no Amazonas em 2017. Receita Federal diz que mais de 9.000 declarações caíram na malha fina no Amazonas. Mais empregos. Aumenta o número de contratação do Polo Industrial de Manaus. Petrobras anuncia novo aumento no preço da gasolina. Ex-funcionários da Varig tentam receber salários e indenizações 11 anos após falência. Ex-ativista italiano Cesare Battisti vira réu por evasão de divisa. Com o apoio de lideranças empresariais, reforma da Previdência ganha novo capítulo. Petrobras quer que a senadora presidente do PT, Gleisi Hoffmann, devolva 1 milhão aos cofres da empresa e a Procuradoria-Geral da República manda triplicar esse valor. Trump defende reforma migratória após atentado frustrado em Nova York. Nevascas e temporais seguem atingindo toda a Europa. Caso da mulher que desapareceu após visitar o marido no Compage. Polícia encontra bolsa feminina e sangue próximo à casa de detenção. Homem morre após ser baleado durante assalto no Alvorada. Motoqueiros fantasmas executam 2 homens no Valparaíso e no São José. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h47. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes, prevê o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fala em temperatura máxima de 29 graus. A probabilidade de chuva, segundo o CPTEC-INPE, é de 90%. O Climatempo diz que chove 7 milímetros e que essa probabilidade é de 75%, com temperatura máxima de 31 graus. Manaus amanhece de tempo instável e com 24 graus de temperatura. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. Terça-feira, 12 de dezembro. Hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Também é Dia Internacional da Criança na Mídia, criado pela Unicef, e o Dia Nacional do Plano de Educação. Chegamos aos 346 dias do ano e faltam 19 para terminar 2017. São normais operações de pousos e decolagens no aeroporto Eduardo Gomes. O militar de Ponta Pelada, o Ajuricaba, também opera sem restrições. Fatos históricos. 1913. A obra Mona Lisa de Leonardo da Vinci é encontrada em um hotel após ter sido roubada 2 anos antes por Vincenzo Peruccia. 1890, a greve deixa de ser crime. 1897. Capital de Minas é transferida de Ouro Preto para Belo Horizonte. 1901, telégrafo transcontinental, primeira transmissão entre Inglaterra e Estados Unidos é feita pelo italiano Guglielmo Marconi. 5h50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas reforça a fiscalização na ponte Jornalista Felipe Dal, a ponte Rio Negro, com blitz itinerantes. Durante as ações no local foram retidos 44 veículos, a maioria estava com licenciamento em atraso e mau estado de conservação. 7 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados. O Detran-M apreendeu 116 veículos por irregularidades, sendo 47 motos e 69 carros durante a fiscalização da lei seca. No total, foram efetuados 187 autos de infração até a madrugada de ontem. De acordo com o diretor-presidente do Detran, Vinícius Diniz, as blitz itinerantes serão diárias e a fiscalização na ponte será reforçada. Alberto Pellegrini, você que trafega muito por esta ponte, como é que estão as fiscalizações ao longo da M70? Infelizmente, Paulo Guerra, daqui para lá está Deus dará. Abandonado o posto de fiscalização do Batran de quem vai de Manaus para Iranduba, para Itacoatiara, está abandonado, passa o que quiser, né? Agora de lá para cá tem sim a fiscalização, o Batran ainda está com o posto lá, com o número de policiais reduzidos, é verdade, né? Tenho conversado muito com os policiais de lá, daqui para lá, Paulo, não tem fiscalização não. O que o diretor-presidente do Detran diz é que as blitz agora serão itinerantes, serão diárias e a fiscalização será reforçada. Esperamos que assim seja, Paulo, porque até o presente momento nós atravessamos aí nesse final de semana e praticamente diariamente
passamos na ponte, observamos que o posto de fiscalização daqui para lá, os empresários, as pessoas que têm comércio aí no meio da estrada já estão, conversaram com a gente, estão com medo na realidade, porque a fiscalização daqui para lá, Paulo, realmente faz muita falta nesse momento. Mas a iluminação da ponte vai ser inaugurada no dia 15, Peregrini. Vai ficar bonita, hein? Opa, que bom, Paulo, né? Vai ficar bonito. Vamos esperar aí a ponte que tem, né, a fama de uma iluminação muito bonita e de acordo com o que se comemora em cada mês, as cores vão mudando, não é, Paulo? E vamos esperar aí que o vermelho tome conta, né? As cores vermelho e branco aí do Papai Noel tome conta da ponte. É a iluminação cênica. Alberto Peregrini, como é que está o tempo na área onde você está? Começando a clarear, Paulo Guerra, depois de uma madrugada aí com o tempo nublado, já no finalzinho aí da madrugada, começo da manhã já começa a ficar mais claro e sem nenhuma ameaça de chuva até o presente momento, né? A movimentação nos prontos-socorros da cidade foi grande nesta madrugada, Alberto Peregrini? Já estivemos em 2, Paulo, e os 2 com movimentação muito tranquila, tanto o pronto-socorro Platão Araújo, quanto o pronto-socorro João Lúcio, aí com poucos atendimentos durante a noite e madrugada. Terror na madrugada, motoqueiros fantasmas voltam a atacar. Quantos foram executados, Peregrini? 3 pessoas executadas, Paulo Guerra, uma no Valparaíso, um no Alvorada, o outro no bairro de São José. Este da Alvorada foi um assalto, o homem se espantou com o assalto e o bandido pensou que ele ia atirar e terminou matando. Foi com tiro na cabeça, Peregrini? Pois é, Paulo, ele tinha acabado de deixar a parada de ônibus, ele estava voltando do trabalho, né? Quando saiu da parada de ônibus e começou a caminhar pela Avenida Lourdes Cordovil, ele foi atacado por bandidos. Ele vinha com o celular e no celular dele estava ligado o fone de ouvido, ele vinha ouvindo música quando foi assaltado. De repente, ele se assustou com a presença dos bandidos, os bandidos achavam que ele ia reagir, essas as informações, né? E deram um tiro na cabeça do rapaz. Foi um latrocínio, mais um trabalhador que infelizmente morre na mão de bandido. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu durante a noite e madrugada. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, obrigado. Segue aí através do estúdio também, bom trabalho para vocês. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o nosso noticiário policial. 5:54 em Manaus. Policiais da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar em patrulhamento pelo Rio Solimões apreenderam na madrugada de ontem no Poço de Iranduba 640 quilos de pirarucu sem a documentação exigida para transporte e comercialização, além de 18 quelônios. As espécies estavam sendo transportadas no barco Alice Brito, cujo proprietário Francisco Cássio Nunes Brandão foi conduzido à 31ª Delegacia Interativa de Polícia Civil para os procedimentos previstos em lei. Em homenagem ao Dia do Marinheiro, o comando do 9º Distrito Naval realizará nesta quarta-feira às 17 horas a cerimônia alusiva à data e à imposição da medalha Mérito Tamandaré. O evento acontecerá na ilha de São Vicente. A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional recebe hoje e amanhã a documentação dos 9.727 classificados no remanejamento do Bolsa Universidade 2018. O atendimento será realizado das 8 às 18 horas na sede da escola. A partir das 9 horas desta terça-feira, a Prefeitura de Manaus, por meio da Casa Civil, estará com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de agentes e fiscalização. As inscrições serão feitas pela internet até às 23h59 do domingo. Não será cobrada a taxa de inscrição. Serão oferecidas 100 vagas, sendo 5% destinadas à pessoa com deficiência. O contrato terá duração de 1 ano e a carga horária de 40 horas semanais com remuneração de R$2.075. 5:56. O projeto de construção de um presídio federal em Iranduba continua dividindo opiniões de lideranças locais. A reportagem é de J. Rai. Depois de o assunto ter sido discutido na Assembleia Legislativa do Estado, agora foi a vez de a Câmara de Vereadores de Iranduba realizar audiência pública para discutir os benefícios e malefícios da construção de um presídio federal de segurança máxima aqui no município, com investimentos da ordem de R$40 milhões. A audiência ocorreu na manhã de ontem e, segundo a vereadora Larissa Gomes, do PSDB, a participação da sociedade
sociedade foi inexpressiva. Nós, enquanto Câmara, esperávamos maior participação da população, porque é um momento que seria oportuno para a gente discutir os prós e os contras. De acordo com Larissa Gomes, os vereadores que participaram da audiência pública manifestaram posição contrária à construção do presídio federal em Iranduba. Em função de que, no aspecto econômico, a gente pode dizer que é interessante para o município receber o presídio, mas no aspecto da segurança em si, não seria interessante para o município de Iranduba. Já o vice-presidente do Conselho de Cidadãos, Antônio Afonso Maia, manifestou-se favorável à instalação do presídio federal em Iranduba, porém defendeu que o assunto seja discutido mais amplamente com a comunidade e que o projeto do Ministério da Justiça passe por ajustes que efetivamente garantam a segurança da sociedade. Numa audiência pública, como aconteceu na Câmara Municipal, não dá para você discutir. As autoridades que ali estavam presentes têm competência, mas precisava de ouvir mais a cidadania. Por sua vez, o vice-prefeito de Iranduba, Eduardo Cavalcante, que representou o prefeito Francisco Gomes na audiência pública, disse que quase 80% da população local são contra a instalação do presídio. Por isso, ele acompanha a opinião da maioria. Representantes do sistema penitenciário federal defendem que a implantação do presídio de segurança máxima em Iranduba vai reforçar a segurança do município, aquecer a economia e gerar empregos durante e depois da construção. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. A Secretaria de Estado da Fazenda vai promover nesta terça-feira às 10 horas da manhã na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, no Parque 10 de Novembro, o 20º sorteio mensal da campanha Nota Fiscal Amazonense. Serão sorteados 105 mil, sendo 75 mil para os cidadãos e 30 mil para as entidades que desenvolvem ações sociais cadastradas na campanha. Serão sorteados para os consumidores 7 prêmios de 5 mil, 2 de 10 mil e 1 de 20 mil reais. As entidades sociais concorrem a 7 prêmios de 2 mil reais, 2 de 4 mil e 1 de 8 mil reais. Foram gerados 2.301.428 bilhetes eletrônicos para compras efetuadas no período de 1º a 30 de novembro. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM em 2002, o Museu do Porto passará a integrar o projeto de ressignificação do Centro Histórico de Manaus. Nesta terça-feira, às 15 horas, o prefeito Arthur Vigílio Neto assina o termo de posse do importante prédio histórico durante solenidade que será realizada dentro do próprio museu. A Central de Medicamentos do Amazonas, SEMA, que abastece as unidades de saúde da rede pública, deu início ao processo de compra dos itens necessários para recompor os estoques recebidos pela atual administração da Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, com apenas 30% da sua necessidade. O estoque da SEMA foi recebido com déficit de 1.100 itens, dos 1.592 que compõem a lista de medicamentos e insumos que são fornecidos às 120 unidades de saúde do estado, na capital e no interior. Destes 1.100 itens, 535 possuem ata de registro de preço e já estão sendo adquiridos. De acordo com o secretário Francisco Deodato, por determinação do governador, a Comissão Geral de Licitação está dando prioridade aos processos licitatórios da SEMA, de forma a regularizar o abastecimento de medicamentos o mais rápido possível. 6:06 em Manaus. A malha fina da Receita Federal reteve um total de 9.236 contribuintes do Amazonas, 2,9% das 311.624 declarações entregues este ano, segundo dados divulgados na tarde desta segunda-feira. Considerando os últimos 5 anos, a Receita possui 19.245 contribuintes retidos em malha aqui no estado. Para saber se a declaração está na malha fina, os contribuintes podem acessar as consultas ao 7º e último lote no imposto de renda deste ano na
página do Fisco na internet. A posse da conselheira Yara Lins dos Santos como a nova presidente do Tribunal de Contas do Amazonas e do Corpo Administrativo do TCE biênio 2018-2019 será na próxima sexta-feira às 10 horas no Teatro Amazonas. Todas as varas criminais comuns e especializadas do Tribunal de Justiça do Amazonas terão estrutura para gravação de audiências em vídeo até o fim do ano, informou o desembargador Jomar Sandres Fernandes. Com isso, os conteúdos em vídeo estarão disponíveis na consulta processual do ESAG, mediante uso de senha individual. Anteriormente, para ter acesso ao conteúdo gravado, era necessário fazer a solicitação da cópia diretamente junto à vara, onde o processo está tramitando. Na capital funcionam 22 varas criminais entre comuns e especializadas, cujo trabalho está concentrado no Fórum Ministro Enoque Reis, na zona sul da cidade. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Natal se aproximando, Ano Novo chegando e muita gente se preparando para as comemorações festivas de final de ano. Momentos estes em que uma pequena parte da cidade, em especial o Boulevard Pedro Hatz, passa por uma nova roupagem e se reveste do brilho de luzes que encantam os olhos. Essa é a parte boa do momento. O que parece ser imperceptível é o absurdo que tira todo esse brilho de cena, dando espaço ao contraste e caminha na contramão do imaginário, dando destaque ao que não poderia nem aparecer, o lixo. E não pense que a culpa é da prefeitura, não. Se for fazer uma análise, uma boa parte da população é culpada em deixar a cidade imunda e mal cheirosa. Conversamos com o responsável pela limpeza da cidade e ele nos disse que é impossível deixar uma cidade limpa quando as pessoas parecem fazer até de propósito. O carro passa coletando lixo e somente depois é que se joga o lixo nas lixeiras. Corta árvores virou mania. Poucas pessoas procuram a prefeitura para informar o corte de árvores e despachos de entulhos. Mesmo assim, a administração está com um verdadeiro exército de homens, caminhões e caçambas realizando capina e limpeza em toda a cidade à espera do Natal e festa de fim de ano. Bem, Paulo, esse é um problema recorrente. Jogar lixo na rua fora do horário é comum aqui em Manacapuru. Esperamos que as pessoas também se conscientizem que uma cidade limpa é feita por toda a população. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6:09. O novo titular da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino, o advogado e professor universitário Lourenço Braga, foi empossado ontem. Lourenço Braga, que é ex-reitor da Universidade do Estado do Amazonas, assume o lugar de José Augusto Melo, que agora responde pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM. O novo titular da SEDUC ressaltou que sua primeira ação na secretaria será fazer um levantamento administrativo de toda a secretaria para que, a partir de janeiro de 2018, coloque em prática o planejamento adotado pelo governo. Indicadores analisados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa, apontaram um leve crescimento no número de contratações do polo industrial de Manaus. De janeiro até agosto deste ano foram 18.225 contratações no setor contra 17.450 demissões. O número representa 775 pessoas a mais empregadas. O destaque foi o setor de eletroeletrônicos, que criou 2.668 vagas, um aumento de mais de 8% se comparado ao ano de 2016. O deputado Josué Neto, do PSD, presidente da Comissão de Finanças Públicas da Assembleia Legislativa, informou que a Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício de 2018, com as emendas parlamentares, entrará em tramitação no plenário da Assembleia nesta terça-feira. José Neto disse que ficou definido que as emendas parlamentares serão votadas na Comissão de Finanças e em seguida serão entregues no setor de apoio ao plenário. São necessários 5 dias de tramitação em plenário para que o texto seja votado pelos 24 deputados até o dia 20. A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer no Amazonas até 31 de março de 2018, anunciou o Ministério da Justiça nesta segunda-feira. O prazo passa a contar de 31 de dezembro de 2017, quando vencerá a portaria anterior. Anteriormente, o governo federal havia anunciado efetivo no estado até junho do ano que vem. Assinada pelo ministro Torquato Jardim, a nova portaria que autoriza a permanência da tropa foi publicada no Diário Oficial da União. A previsão do governo do Amazonas era que a permanência da força ocorresse até julho de 2018. 6:11.
O Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal no Amazonas apresentou à Justiça 238 ações de improbidade administrativa e ações penais envolvendo práticas de irregularidades e crimes relacionados a atos de corrupção durante o ano de 2017. Além disso, foram iniciadas 208 investigações que podem resultar em ações judiciais. No balanço da atuação deste ano, o total de ações penais voltadas para punir criminalmente os responsáveis pelos atos de corrupção foi de 143, superando em 66,3% o volume de ações instauradas no ano passado. A maioria das ações tem como alvo os principais ex-prefeitos e gestores municipais. Já as ações de improbidade administrativa ajuizadas este ano somam 95, mantendo a média do ano anterior. O Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal do Amazonas reúne 5 gabinetes dedicados à apuração e processamento de casos relacionados a atos de corrupção e improbidade administrativa nas esferas civil e criminal quando presente o interesse federal. Polícia. Uma bolsa feminina com vestígios de sangue foi encontrada na manhã de ontem por policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado durante a varredura em um perímetro de mata localizada na frente do complexo penitenciário Anísio Jobim, Compage, no quilômetro 8 da rodovia BR-174. O objeto pode pertencer a Andressa Castilho de Souza, de 23 anos, que desapareceu desde o fim do mês passado ao visitar o marido no regime fechado. De acordo com o diretor, delegado Guilherme Torres, a bolsa foi encontrada a 600 metros da estrada principal que dá acesso ao Compage e foi encontrada com a ajuda de militares do Corpo de Bombeiros e de um cão farejador. Segundo o delegado, na manhã desta terça-feira, a família de Andressa será chamada para verificar se a bolsa pertence ou não à merendeira. Segundo Torres, tudo indica que a Andressa foi assassinada e que o principal suspeito é o ex-presidiário Daniel Ferreira Chaves, que foi morto logo depois do desaparecimento de Andressa. O delegado aponta que no mínimo 3 detentos do regime semiaberto do Compage participaram da morte de Daniel, que foi amarrado morto com estocadas e depois teve o corpo esquartejado. 6h17. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo, nós vamos começar falando do pronto-socorro Platão Araújo, uma movimentação considerada muito tranquila durante a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito e ponto. Foi só o que ocorreu no pronto-socorro Platão Araújo. Já no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, uma pessoa deu entrada vítima de queda de árvore. Não foi nenhum tipo de violência, Paulo Guerra, mas chamou a atenção. Uma jovem que foi subir numa árvore naquela hora que estava chovendo, acabou caindo e está bastante ferida. Uma outra pessoa deu entrada vítima de queda de bicicleta, descendo uma ladeira em alta velocidade. Um garoto de 17 anos de idade perdeu o controle da bike e acabou tendo aí ossos quebrados e muitas escoriações pelo corpo. Isso aconteceu ontem, Paulo Guerra, no bairro Jorge Teixeira. No pronto-socorro 28 de agosto, também tranquilo o plantão na noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma outra pessoa deu entrada vítima de agressão física. Essa pessoa que apanhou, as informações dão conta que se meteu em uma briga por causa de cerca, né? Cerca de terreno, começaram a brigar, tá dentro do meu quintal, não tá, aquela coisa toda, e acabaram aí se desentendendo e um deu uma paulada no outro. Esse que levou a paulada deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Polícia Militar, através da Quinta Sicom, prenderam um homem aí por porte ilegal de arma de fogo. Ele estava aí com uma arma, Paulo Guerra, lá no bairro de São Raimundo. Foi encontrado em posse do mesmo uma porção de entorpecente, supostamente maconha. Deu-se aí essa ocorrência por volta de 1h57. A Polícia Militar, através da 10ª Sicom, prendeu um homem por estupro de vulnerável. Aconteceu na zona oeste da cidade. Joel Vieira dos Santos, 48 anos de idade, foi detido na Escola Estadual Senador Manuel Severiano Nunes, na rua João Paulo, primeiro bairro do Alvorada. O mesmo foi acusado de estupro de uma jovem de 12 anos de idade, e agora ele está preso
Joel, tu vai ver o que é bom, Joel. Joel Vieira dos Santos, 49 anos, preso por estupro. A polícia militar, através da 30ª SECOM, localizou um veículo que havia sido roubado. Veículo esse já entregue ao seu proprietário. Trata-se de uma moto vermelha, uma moto, Fan 125 KS vermelha, que foi roubada. É bom que se diga que a moto já foi recuperada e devolvida ao seu respectivo dono. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos agora destacando quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Morte no bairro de São José. Um rapaz de aproximadamente 20 anos de idade foi barbaramente executado com dois balaços pelo corpo. Após receber os tiros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no bairro de São José. Uma verdadeira tristeza. Um rapaz tão jovem foi morto a tiros na zona leste da cidade, no bairro de São José. Morte no bairro Valparaíso. Um homem até o momento não identificado foi assassinado a tiro na rua Janaúba, no bairro do Valparaíso. As primeiras informações dão conta de que o motoqueiro fantasma passeava pelo bairro. Ele estava à procura da vítima. A moto passou 1, 2, 3. Na quarta vez que a moto passou, eles encontraram a vítima, um rapaz de aproximadamente 30 anos de idade. As informações dão conta de que o homem que estava na garupa desceu na moto e disparou 2 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele morreu no bairro Valparaíso. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Morte, arrastão, latrocínio, revolta. Mais um trabalhador morre na mão de bandido. Um homem que estava voltando do trabalho no começo da noite de ontem, era por volta de 18 horas e 30 minutos, quando o rapaz, o Alessandro Pinho, estava voltando do trabalho. Ele usava o fone do ouvido que estava plugado no celular dele. Os bandidos estavam fazendo arrastão. O Pinho não percebeu que estava havendo esse arrastão. Ele estava ouvindo música. De repente os ladrões chegaram perto dele. Os bandidos queriam a bolsa, a mochila que ele usava e queria também o celular. Ele ficou assustado. Tentou fazer algum movimento, se mexeu, tentou correr e acabou sendo assassinado com um tiro no rosto. É mais um pai de família, é mais um homem de bem que morre na mão de bandido durante latrocínio em Manaus. A violência urbana toma conta da cidade. Mais um trabalhador. Infelizmente, nós noticiamos mais um trabalhador que morre na mão de bandido, e dessa vez foi no bairro Alvorada. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. Muito trabalho teve a equipe do Dr. Jefferson Mendes, Departamento de Perícia Técnica Científica, esteve em todos os locais de crimes
a noite passada. Muito trabalho teve a equipe do doutor Jefferson Mendes, no Instituto Médico Legal, de madrugada, trabalhando na madrugada. Encontrei o investigador Geraldo Filho, que faz aniversário hoje. Parabéns, Geraldo Filho, muitos anos de vida, muita saúde ao nosso querido Geraldo Filho. Que Deus o afaste, o mantenha longe da pedra por muitos e muitos anos. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 4.553 acumulou. As dezenas sorteadas foram 05, 09, 19, 24 e 49. A quadra teve 218 apostas ganhadoras com premiação individual de R$1.897,97. O terno teve 11.850 apostas ganhadoras com premiação de R$52,50. E atenção para o prêmio do Duque. Aqueles que fizeram 2 números foram 204.071. Um atrativo prêmio de R$1,67. Vamos repetir os números da quina: 05, 09, 19, 24 e 49. Vamos agora a Loto Fácil, concurso 1597, que saiu para 4 apostas, cada uma recebe R$536.293,04. Os ganhadores são de Serrinha, na Bahia, Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Belém do Pará e Porto Alegre. 14 acertos, 281 apostas, cada uma leva R$2.348,95. 13 acertos foram 11.746 apostas ganhadoras. O prêmio fixo, R$20. E se você fez 12 acertos, 161.569 apostadores, recebe cada um R$8. 11 acertos foram 958.646 ganhadores. O prêmio, R$4. Muita gente ruim de número. Vamos então os números da Loto Fácil no concurso 1597. 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 17, 18, 19, 20, 21 22 e 24. 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 17, 18, 19, 20, 21 22 e 24. 6h31. Esportes. José Carlos Pérez foi eleito presidente do Santos no último sábado e já está com a mão na massa. O mandatário corre para acertar a equipe alvinegra para 2018 e deixou claro que está aberto a negociações, inclusive com rivais. Nesta segunda-feira, o mandatário não descartou tratar com o São Paulo sobre Vitor Ferraz e Jonathan Copete. A diretoria do Fluminense segue trabalhando na formação do elenco para a próxima temporada e a situação de alguns jogadores emprestados pelo clube devem ser definidas esta semana. O lateral direito Wellington Silva, por exemplo, será informado que está nos planos da comissão técnica para o ano que vem. Lucas foi devolvido ao Palmeiras e, embora esteja nos planos, não existe nenhum acordo para a prorrogação do empréstimo. Os advogados de Guerreiro entram com recurso no comitê de apelação da FIFA até o fim de semana para tentar reverter a punição ao jogador. O primeiro passo sem a revogação da decisão original na FIFA é ir à Corte Arbitral do Esporte para lutar pela inocência de Guerreiro. O Flamengo acompanha o caso e estuda alternativas caso a punição seja mantida. Uma delas está prevista na Lei Pelé, a suspensão de contrato por período indeterminado. O treino do Flamengo, marcado para as 9:30 da manhã de ontem, acabou sendo iniciado um pouco depois. Motivo: funcionários da Conmebol estiveram no Ninho do Urubu para a realização de exame antidoping surpresa nos atletas rubro-negros, antes da decisão da Copa Sul-Americana. 2 semanas depois de erguer o tri da Libertadores, o Grêmio volta a campo em busca do segundo título mundial nesta terça-feira. Às 15 horas, no horário de Brasília, o tricolor enfrenta o Pachuca do México na semifinal do Mundial de Clubes em Al Ain, nos Emirados Árabes. Quem vencer aguarda Real Madrid ou Al Jazeera, que duelam na quarta-feira na decisão. Se a partida terminar empatada no tempo normal, a prorrogação com possibilidade de pênalti. Com a Rádio Gaúcha, a Rádio Difusora transmite hoje a partir das 13 horas o jogo do Grêmio contra o Pachuca.
O volume de brasileiros com contas em atraso e registrados nos serviços de crédito registrou alta de 0,23% em novembro em relação ao mesmo período de 2016, segundo dados divulgados ontem pelo Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. A elevação faz a inadimplência atingir 59,9 milhões de consumidores no período. As concessões de aposentadorias e pensões do INSS tiveram aumento de 3,5% na comparação entre janeiro e outubro deste ano com o mesmo período do ano passado. Isso representa 68,1 mil benefícios a mais, segundo o boletim estatístico da Previdência Social. O número de indenizações pagas pelo seguro de danos pessoais causados pelos veículos automotores de via terrestre e seguro DPVAT entre janeiro e novembro chegou à marca de 355.238, um decréscimo de 9% em relação ao mesmo período de 2016. No entanto, quando avaliada somente a natureza da indenização, os casos de morte cresceram 24% em relação ao mesmo período do ano passado, correspondendo a 37.492 indenizações. Os dados foram divulgados ontem pela seguradora Líder, administradora do seguro DPVAT. A Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis com aumento de 1,40% no preço da gasolina nas refinarias e alta de 1,80% no do diesel. Os novos valores valem a partir desta terça-feira. Na maioria dos postos em Manaus, a gasolina pode ser encontrada até hoje a R$13,69. 6:40. 11 anos depois de a Varig decretar falência, ex-funcionários ainda tentam receber o dinheiro referente a salários e direitos trabalhistas. Na semana que vem, eles entregarão ao desembargador Alexandre Mesquita, juiz da primeira vara empresarial do Rio, que conduz o processo, um abaixo-assinado com pedido de autorização para realizar um segundo rateio de cerca de R$60 milhões, valor correspondente à metade do saldo da massa falida da companhia aérea. Em 2015, parte do dinheiro foi transferido aos credores após uma ordem judicial. No entanto, apenas 8% do total da dívida, limitada a 150 salários para cada um, foram pagos. Há pessoas que conseguiram se realocar no mercado, mas são menos de 10%. Outros tiveram de mudar de país em busca de emprego. Em situações mais graves, algumas estão vivendo de favor com familiares. Mais de 2.200 faleceram sem ver seus direitos, lamentou Luiz Mota, ex-comissário de bordo da Varig de 1979 a 2006, ano em que recebeu o telegrama avisando sobre a demissão. Cerca de 32 mil pessoas privadas de liberdade farão hoje e amanhã as provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem em mais de 1.000 unidades prisionais de 577 municípios. Também será realizado hoje e amanhã o Enem para os participantes que tiveram direito a uma segunda aplicação do exame. O Enem para pessoas privadas de liberdade é destinado a pessoas submetidas a penas privativas de liberdade e jovens submetidas à socioeducativa que inclua privação de liberdade. Os participantes com mais de 18 anos poderão utilizar o desempenho como mecanismo para acesso à educação superior. Já os menores de 18 anos, considerados treineiros, só poderão utilizar os seus resultados individuais para autoavaliação de conhecimento. Preso o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vai fazer o Enem. Caso se concretize a união de partidos governistas em torno de um candidato comum à presidência, o nome apoiado por Michel Temer terá um importante trunfo em 2018, a maior fatia da propaganda eleitoral na TV e no rádio. Há 10 meses das eleições, Temer tem o governo reprovado por 71% da população, segundo Datafolha, mas tenta construir uma candidatura que defenda a sua gestão. O mais cotado para a missão por hora é seu ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do PSD, embora ele tenha conseguido apenas 2% das intenções de voto na pesquisa em seu melhor cenário. A comissão da Câmara, criada para debater novas regras para a licença maternidade em casos de bebê prematuros, pode concluir nesta terça-feira a votação sobre o assunto. Durante a tramitação, a proposta passou a prever também o direito à vida desde a concepção, o que na prática pode proibir o aborto mesmo em casos de estupro. O Congresso deve votar hoje vetos presidenciais, entre eles o que diz respeito às mudanças aprovadas para as eleições de 2018. O veto acaba com o limite de 10 salários mínimos de doação de pessoa física para cada caso
cargo ou chapa majoritária. Para derrubá-lo, são necessários os votos de ao menos 257 deputados e 41 senadores. O ex-ativista italiano Cesare Battisti virou réu por evasão de divisas depois que tentou deixar o Brasil com dinheiro não declarado. Ele foi preso em outubro, perto da fronteira com a Bolívia, com 25 mil reais em moeda estrangeira. Battisti poderá responder em liberdade e usará tornozeleira eletrônica. Em outubro, durante a audiência de custódia, Battisti alegou que seu objetivo era fazer compras e disse achar que o centro comercial de destino estivesse em zona internacional, não em território boliviano. 3 americanas que acusam Donald Trump de assédio sexual pediram ao Congresso dos Estados Unidos que investigue o presidente. Nos últimos 2 anos, 19 mulheres relataram conduta sexual inapropriada de Trump. Antes de ele ser candidato à Casa Branca, segundo os relatos, ele tentou beijá-las sem permissão, agarrá-las nas partes íntimas, colocar as mãos dentro de suas saias. Os depoimentos voltaram a ganhar força com um novo documentário sobre as denúncias. Trump e autoridades da Casa Branca, claro, negam as acusações. O presidente americano Donald Trump disse na noite de ontem que a tentativa de ataque em Nova York, executada por um homem natural de Bangladesh, evidencia a necessidade urgente de que o Congresso aprove a reforma migratória. A explosão de uma bomba no metrô deixou 4 pessoas feridas, incluindo o suspeito Akayedullah, de 27 anos, que foi preso. Nevascas e fortes ventos continuam atingindo vários países europeus, provocando transtornos nos transportes, corte de eletricidade e o fechamento de escolas e monumentos como a Torre Eiffel. Na Holanda, mais de 400 voos foram cancelados no aeroporto Amsterdã Schiphol e concentra cerca de 1/3 do tráfego aéreo europeu. As pessoas têm que se informar, olhar os sites e buscar como chegar aqui, considerando que os trens estão com problema, disse Paul Weber, porta-voz do aeroporto, que prevê atrasos nesta terça-feira. Na Bélgica, cerca de 300 voos foram cancelados e mais de 100 sofreram atrasos no aeroporto de Bruxelas, disse Florence Mals, porta-voz do terminal. A neve também provocou o cancelamento do encontro previsto em Bruxelas entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Na França, rajadas de vento provocadas pela tormenta Ana chegaram a 150 km/h, provocando ondas gigantes que castigaram parte do litoral. Na noite de ontem, ao menos 50 mil residências permaneciam sem eletricidade após o corte no fornecimento para até 120 mil lares durante o dia. Em Paris, a Torre Eiffel foi fechada ao público devido às condições meteorológicas. Na Grã-Bretanha, centenas de escolas permanecem fechadas. Devido à neve e ao gelo, a cidade de Birmingham anunciou o fechamento de todas as escolas e a interrupção dos serviços de transporte. No sul da Espanha, o mau tempo interrompeu a ligação marítima entre Algeciras e Tanger, no Marrocos, e com o enclave espanhol de Ceuta. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, disse ontem que atos antecipados de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro poderão levar à condenação por abuso de poder econômico e à cassação de uma eventual diplomação caso sejam financiados de maneira irregular. Na semana passada, Gilmar Mendes foi voto vencido em decisões que rejeitaram processos contra os 2 pré-candidatos sob a acusação de antecipação da campanha eleitoral. Segundo ele, o tribunal voltará a discutir o assunto em fevereiro e poderá adotar uma posição mais enfática. A Petrobras quer que a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, seja condenada a devolver com seu marido, ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, o valor de R$1 milhão aos cofres da empresa. O empresário Ernesto Kluger também é alvo da cobrança. O pedido foi encaminhado ao ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, na ação penal em que a senadora foi denunciada por corrupção e lavagem de dinheiro. Nas alegações finais sobre o caso, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que os 3 réus, além de condenados, fossem obrigados a pagar R$4 milhões em indenização aos cofres públicos, 4 vezes mais do que R$1 milhão que teriam sido desviado da Petrobras para irrigar a campanha de Gleisi ao Senado em 2010. A novela da reforma da Previdência ganha novo capítulo. Mais de 150 lideranças empresariais decidiram entrar em cena para apoiar a aprovação das mudanças na aposentadoria. Elas são recebidas por Michel Temer nesta terça-feira. O grupo já informou ao presidente que pretende conversar com os deputados para que a proposta seja votada ainda neste ano. Em outra frente, Temer pressiona ministros pela liberação de recursos aos parlamentares numa tentativa de angariar votos.
O Serviço de Segurança Russo FSB, antiga KGB, afirmou hoje em Moscou que desarticulou uma suposta trama terrorista que planejava realizar atentados durante as festas de Ano Novo, Réveillon e a próxima campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 2018. No curso de uma operação do FSB na região de Moscou, foi desmantelado um grupo de pessoas oriundas de países da Ásia Central que planejava realizar atentados terroristas, incluindo ataques suicidas durante as festas de Ano Novo e a campanha das eleições presidenciais, disse o diretor do FSB, Alexander Bonetnikov. Acrescentou que os detidos tinham em seu poder artefatos explosivos de fabricação caseira, armas de fogo e muita munição. Em uma reunião do Comitê Nacional Antiterrorista, que ele também preside, Bonetnikov apontou que ao longo de 2017, mais de 1.000 militantes foram detidos e outros 78 eliminados pelas forças de segurança. 6h49. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. A Tribuna da Bahia. Submetralhadora de fabricação israelense é apreendida em Salvador. O Globo. Uma pessoa é assassinada a cada 10 minutos no Brasil, revela a pesquisa. Folha de São Paulo. Comissão vai investigar 6 ministros por caronas em voos da FAB. O Estado de São Paulo. PT já espera queda de 43% das candidaturas em São Paulo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. No Distrito Federal, mulheres negras têm quase 5 vezes mais chance de serem assassinadas. Valor econômico. Reforma deve ser votada na terça ou quarta-feira da próxima semana, diz Meirelles. Estado de Minas. Samarco recebe primeiras licenças para voltar a operar em Mariana. Jornal do Comércio no Recife. Atos antecipados de Lula e Bolsonaro podem levar à condenação, avalia Gilmar Mendes. Fortaleza Diário do Nordeste. Policial militar é baleado ao abordar suspeito de assalto. Porto Alegre, 0 hora. Tripulante de submarino argentino tiveram morte imediata em explosão, diz relatório dos Estados Unidos. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Alta nas importações mostra retomada na produção. A crítica. Calote, dívida de campanha, marqueteiro coloca Arthur Neto na justiça. Em tempo. 200 quilos, cocaína apreendida estava em Balsa, no Rio, Solimões. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.